Boa tarde, bem-vindo ao Culto das Mulheres. E hoje não estou acompanhada de pessoas, mas estou acompanhada da melhor pessoa que existe e que reside dentro de mim e dentro de você também, chamado Espírito Santo. E através da guia dele, eu peço ao Senhor que ele ministre ao seu coração essa palavra que ele colocou no meu. Então, para começar, já que eu estou sozinha, a gente tem mais tempo, eu quero começar lendo um trechinho do Salmo 119, que vai do versículo 9 ao 15, para que a gente possa contemplar, meditar um pouquinho, salmodiar ao Senhor. Com que meios purificará um jovem o seu caminho? Prestando atenção no seu caminho segundo a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, ó, não me deixes desviar dos teus mandamentos. A tua palavra eu escondi no meu coração para que eu não conseguisse pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, e ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Regozijei-me pelo caminho dos teus testemunhos, tanto quanto em todas as suas riquezas. Meditarei nos seus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Deleitar-me-ei nos teus estatutos e não me esquecerei da tua palavra. Esse trechinho é muito simbólico para mim, né? Ele é simbólico para mim porque eu penso que ele me faz considerar o que é relevante à vida de um jovem, né? Então, quando eu me converti jovem ainda, eu sempre li esse primeiro versículo que eu li, versículo 9, que fala como que um jovem pode purificar o seu caminho, né? Como que ele pode purificar a sua jornada, a sua vida, e é prestando atenção na forma como ele vive a vida, segundo a palavra de Deus. Então, isso já é um conselho maravilhoso para a vida de todo aquele que talvez você esteja pensando assim, já tô velha, né? Isso não é para mim. É assim, se você se considera jovem na fé, né? É assim que você tem que purificar o seu caminho, através das considerações, da meditação da sua vida, de como você vive a vida segundo a palavra de Deus. E aí, o versículo 11 para mim também é extremamente importante, porque é um dos louvores que eu mais amo na vida, da Cassiane, é oferta agradável. E esse louvor fala esse trechinho: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Né? O caminho para que a gente não peque, para que a gente não fira a nossa relação com o Senhor, para que a gente não o desagrade, para que a gente não entristeça o seu coração, é que nós não pequemos, e é através do guardar a palavra. Guardar no sentido de protegê-la como algo precioso, guardar no lugar de retê-la, né, conosco, em um lugar seguro, tendo ela como o tesouro mais precioso da nossa vida. Então, eu quis começar lendo esse trechinho porque ele é muito poderoso e ele continua dando a Deus aquilo que ele merece ouvir, né? Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios eu declarei todos os juízos da tua boca. Eu regozijei-me pelo caminho dos teus testemunhos, tanto quanto em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito. Olha que coisa forte. Meditarei e terei respeito aos teus caminhos. Ter respeito é considerar, ter consideração, levar num lugar respeitoso o caminho proposto pelo nosso Deus. Então, para a gente começar, né, a conversar sobre aquilo que eu creio que o Espírito Santo quer continuar ministrando a nós através desse culto, acho que nada melhor do que a gente começar reconhecendo que a gente precisa da palavra, né? Que a gente precisa dos estatutos, a gente precisa ter essa referência poderosa, viva, cheia de vida, né? E cheia de riquezas preciosas que nos preservam a vida, que nos orientam o caminhar, né? Que nos ensina, que nos
mostra o quão preciosos são os tesouros reservados pelo nosso Pai para nós. Então, são tantas riquezas contidas no Evangelho. Essa semana eu conversava com uma pessoa que não é cristã. E ela falou para mim assim, como que é, né? Ela achou que eu tinha crescido na igreja. Eu falei, não, eu não cresci na igreja. Eu cresci por tradição católica, né? Cumpri todos os ritos e tudo, mas eu não tinha uma experiência com Deus como o Todo-Poderoso, né? Como um pai, como um amigo fiel, como o meu companheiro, o meu redentor, consolador. Eu não tinha essas revelações, né? E eu contei para ela, conforme eu fui lendo a Bíblia, mais eu ia me surpreendendo e me maravilhando com a bondade de Deus, com quem Ele é, com as apresentações dele em tantos formatos, desde cuidado, consolo, cura, né, proteção, ensino, né? Todas as nuances da multiforme graça de Deus eu experimentava, eu via, eu podia tocar através desse passear pela sua palavra. Então, esse estatuto, né, esse mandamento é o que nós temos de mais precioso e nós devemos guardá-lo no nosso coração, não apenas para que a gente não peque contra o Senhor, mas para que a gente viva a vida plena que Ele conquistou para nós a alto preço naquela cruz. Vamos para o assunto de hoje, e eu penso que tem tudo a ver com essa questão de guardarmos o estatuto, porque o tema, na verdade, não sei se esse vai ser o título, mas o tema é a gente continuar falando sobre a maternidade, né? Continuar falando sobre ser mãe, mas eu quero trazer essa ênfase das atitudes bíblicas, né? Que as mães têm, né? Que as mães devem ter ou devem procurar ter caso não tenham ainda. E eu fiquei pensando em, né? Esses recursos que me orientam até hoje na minha maternidade, né? Esses recursos que eu encontro na palavra, essas referências que eu tenho na palavra, né? Que me sustentam, que me orientam, né? A gente precisa conversar mais sobre isso, né? Inclusive para que seja despertado em nós o desejo de sermos mães. E aí eu quero falar com você que de repente pensa assim, não, eu não posso ser mãe. Eu quero contar uma coisa para você. Você pode ser mãe espiritual, você pode ser uma referência de a irmã mais velha, aquela que gera no espírito outra pessoa, aquela que intercede por outra pessoa, aquela que faz nascer o chamado na outra pessoa, aquela que é uma ensinadora dos caminhos de Deus. Você pode ser essa pessoa. Ou talvez você é solteira e fala assim, não, esse culto não é para mim. Não, deixa eu te contar um segredinho. A melhor coisa que pode existir na vida da gente é a gente aprender antes da experiência tudo aquilo que a gente precisa, porque aí quando a experiência vem, a gente usufrui dela e atravessa por ela muito mais prevenida do que simplesmente ser reativa diante do que aparece pela nossa frente. Então, a gente ter condições de, na mocidade, né, antes de se casar, pensar em como eu posso ser mãe em Deus, né? Em como eu posso viver a minha maternidade, o que Deus espera de mim na minha maternidade, a gente vai entrar neste tempo já com uma bagagem de recursos espirituais tão grande que o atravessar pelas dificuldades que existem, né, será muito mais tranquilo do que se você simplesmente se deparar com estou nesse momento, agora eu preciso descobrir alguma coisa. Então, tendo dito isso, né, essa palavra é para todas que me ouvem, né, se encaixa para você. Eu já me sinto mais velha, eu já sou até avó.
que ótimo, né? A palavra tem exemplo da avó de Timóteo, que foi referência, que marcou a sua mãe e que chegou até ele a fé dessa avó, né? A palavra fala que a coroa dos pais são os filhos dos filhos, ou seja, né, você, vó, tem essa função de ser uma intercessora para que os seus filhos saibam educar os seus netos nos caminhos de Deus, porque isso será coroa, isso será um lugar de louvor e reconhecimento para a sua própria vida. Então, não se sinta deixada de lado, pelo contrário, se insira dentro desse contexto, porque as características e as atitudes que nós vamos conversar aqui são pertinentes a toda mulher cheia do Espírito Santo. É isso. Primeira característica que eu gostaria de mencionar é esse coração de mãe. O que é ter um coração de mãe? É ter um coração como de Débora, né? Se for lá para Juízes, você vai ver Juízes 4 e 5, Débora foi uma juíza para o povo de Israel e foi uma mulher, é interessante que a gente vê descrevendo ela no texto, fala que ela era profetisa, que ela era esposa e que foi levantada como juíza para julgar e julgava o povo, né? Iam até ela para que ela julgasse as questões. Deus levanta essa mulher e ela tem, é interessante que fala tanto do dom dela, profético, fala do papel dela como mulher, era esposa, né? E fala desse lugar dela estar se entregando para Deus, para que Deus a use para beneficiar o seu povo. E isso tem muito a ver com a nossa vida, né? A gente tem o dom que Deus nos deu, né? A gente pode ser uma pessoa que é mais profética, a gente pode ser uma pessoa que é mais evangelista, a gente pode ser uma pessoa que é mais mestre, que gosta de se debruçar na palavra, se aprofundar nela e ensinar, e ensina com clareza, com autoridade, né? Investido de sabedoria. A gente pode ser uma pessoa que tem um coração pastoral, né? Aquele coração que acolhe, que cuida, que abraça, que observa, né? Que presta atenção e esse olhar cuidadoso a gente pode ter, mas fala de assim, 3 aspectos e a gente precisa viver essa tríade na nossa vida, né? A gente precisa ser essa pessoa que dá lugar para que o dom de Deus flua, a gente precisa ser essa pessoa que abraça o nosso momento, o nosso papel, né, de esposa, de parceira de uma história, mas a gente precisa também se colocar à disposição. Você está percebendo aqui 2 coisas diferentes? Ela era profetisa e agora ela é juíza do povo. Ela começa a ser usada por Deus através se colocar à disposição. Acho que essa é a melhor menção, para que o povo se beneficie da disposição que ela dá ao Espírito Santo. Então, isso é algo que eu queria chamar a sua atenção. Mas o mais bonito de Débora não é isso. O mais bonito de Débora é que Débora é usada, né, diante de uma situação, um momento muito tenso no meio do povo de Israel. Deixa eu abrir o texto para, se eu quiser ler alguma coisinha. E ela é usada por Deus para falar com Baraque sobre um embate que haveria e que Deus livraria o seu povo de Israel, entregaria inclusive o seu comandante diante, né, nas mãos dele. E ela é usada, ela chama ele, ela propõe a ele ir responder esse chamado de Deus, e ela passa tanta segurança para esse homem, que esse homem fala que ele não vai se ela não for. E aqui eu quero trazer para a maternidade, sabe? Nós, como mães, nós devemos ter esse lugar de sermos um lugar seguro para que os nossos filhos encontrem em nós essa segurança que Baraque encontrou em Débora, né? A ponto de estar prestes a ir para a guerra e querer tê-la ao seu lado, né? Querer tê-la como um suporte.
querer tê-la como uma voz, né? E mais lá para frente você vai ver que depois que tudo acontece, né? Débora vai com ele, fala para ele inclusive que, olha, por que você não está indo? A honra de vencer esse chefe do outro exército não vai ser sua, vai ser de outra mulher, vai ser de Jael. E, enfim, o desfecho é que no capítulo 5 de Juízes, Baraque e Débora se unem para cantarem e louvarem a Deus pela sua vitória. E diante dessa canção é mencionado esse coração de Débora, né? Fala assim: os habitantes das aldeias, isso é uma canção que eles estão cantando, celebrando a vitória. Os habitantes das aldeias cessaram, eles cessaram em Israel, até que eu, Débora, me levantei, até que eu levantei uma mãe em Israel. Débora se tornou, né, ficou conhecida como uma mãe do povo, porque ela teve uma percepção de Deus para aquele povo, ela participou daquele processo e ela celebrou aquela vitória, ela cuidou para que aquilo acontecesse, ela não se acovardou diante da iminência de uma luta. Então, trazendo a maternidade, né, trazendo esse lugar que eu penso que Deus nos chamou para que vivêssemos, seja na esfera espiritual, né, seja na esfera natural, a gente precisa abraçar essas características que Débora expressou com tanta competência a ponto de ser reconhecida como a mãe de um povo, né? Ela trouxe segurança, ela ouvia de Deus para deliberar sobre sobre quem ela tinha cuidado, né? Então não é simplesmente a gente ter uma maternidade desprovida de um envolvimento e uma conexão com o céu, né? A gente pode ter os nossos princípios, a gente pode ter a nossa maneira de pensar, a gente pode ter a criação que a gente teve. Nada disso tem que ser maior do que esse lugar de ouvirmos de Deus, né, o que Deus tem. Pensando aqui, né, em Baraque, eu fiquei pensando quantas vezes, né, a gente pode estar atravessando a nossa maternidade, estar se relacionando com pessoas e não estarmos ligados no que Deus quer despertar na vida dessa outra pessoa, né? Em se tratando de filhos, quantas vezes eu estou diante da vida e eu me deparo com não prestar atenção nessas minúcias, mas eu posso ser essa pessoa, né? Eu fui chamada para ser essa pessoa, você foi chamada para ser essa pessoa, de estar no dia a dia com o seu filho e ser essa que ouve do Espírito aquilo que precisa despertar, né? A direção que Deus quer dar para o caminho dele. E depois a gente vê essa mulher valente, porque ela não se acovarda da guerra, essa mulher que transmitia segurança e estabilidade a ponto de querer ser querida, na verdade, né? Ser desejada para caminhar a jornada da luta, da batalha ao lado dele. A gente precisa pensar nesse lugar também, né? Muitas vezes as batalhas que a gente vai atravessar dos nossos filhos não serão fisicamente, como foi ali no caso de Débora, mas serão no nosso joelho intercedendo, né? Será naquele lugar de procurar promover as circunstâncias, os ensinos, para que ele tenha todas as competências para atravessar suas próprias lutas, mas a gente precisa observar esse lugar. O tempo já está um pouco adiantado e eu tinha mais coisinha para falar. Vou continuar. Fica comigo. Um outro grande exemplo que eu acho que a gente pode trazer para essa esfera, né, maternal, é o de Ana. Sou apaixonada pela história de Ana, me emociona profundamente a história de Ana, porque Ana tem uma seriedade na forma como ela lida com Deus, mesmo sendo o seu filho, a resposta da sua oração e do seu clamor, ela é fiel ao voto que ela faz. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, você vai ver isso acontecendo, né? Ana vai anualmente ao templo com seu marido e
numa dessas visitas, né, ela está no versículo 11, fala um pouquinho antes, né? A Ana se levanta antes de haverem comido, versículo 9. E depois eles haverem bebido. Ora, Eli, o sacerdote, assentou-se junto a uma coluna do templo do Senhor, e ela estava em amargura de alma, e orava ao Senhor e chorava sobejamente. E ela fez um voto e disse: ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. E sucedeu que, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Ana falava em seu coração, somente os seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. Por isso, Eli pensou que ela estivesse ébria. E ele disse a ela: por quanto tempo ficarás ébria? Afasta de ti o teu vinho. E Ana respondeu e disse: não, meu senhor, sou uma mulher de espírito pesaroso. Não bebi nem vinho e nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Não consideres a tua serva como uma filha de Belial, pois da profusão da minha queixa e angústia tenho falado até aqui. Então ele respondeu: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. E ela disse: que a tua serva ache graça à tua vista. Assim a mulher tomou seu caminho, comeu, e o seu semblante não estava triste. A história continua. Ana concebe, tem um filho, Samuel, e ela cumpre o seu voto. Ela entrega o seu filho ao Senhor, ela leva o seu filho ao templo, ela termina de amamentá-lo e leva-o para que ele sirva na casa de Deus. E tem tantas referências fortes para nós dentro dessa história, né? Primeiro, que ela é um exemplo de como nós devemos lidar com as nossas lutas e as nossas questões, né? Você não vê Ana murmurando, você não existe relato algum aqui de que Ana se queixava com as pessoas. Ana ia para a presença de Deus e derramava o seu coração diante do seu altar. Ana fazia conhecido do Senhor as suas angústias, as suas preocupações, e aí a mãe que não tem angústia e preocupação que atire a primeira pedra, né? Mas ela sabia lidar com da melhor maneira com essas questões, né? E é assim que eu procuro viver a minha maternidade, né? Quando eu tenho minhas questões, tenho minhas dúvidas, as minhas coisas, eu não fico elocubrando na minha mente, não. Eu vou pro meu Senhor, eu falo: Senhor, toma aqui essa situação, né? Me ensina a lidar com isso, né? Me apresenta o teu caminho, me orienta segundo o teu espírito, me faz lembrar na tua palavra algo que possa me sustentar para lidar com essa situação da melhor maneira. Ana nos dá esse modelo. Depois a gente vê Ana sendo fiel ao voto que ela fez. E aí eu quero que você pense a grandeza dessa fidelidade, porque para que essa fidelidade acontecesse, ela teve que abrir mão daquilo que ela tanto clamou, né? E um outro aspecto para mim, o cerne do chamado de uma mãe, né? A mãe, ela tem que preparar o filho para ele cumprir a vontade de Deus para o seu destino. Ela não tem que preparar o filho para viver debaixo da asa dela, ela não tem que preparar o filho para ser dependente dela, ela tem que preparar esse filho, alimentá-lo. Ela não amamentou ele até que ele estivesse, né, já maiorzinho, então ele tem que ter resíduos dessa sua intervenção, né, desse seu alimento santo, mas vai chegar um momento em que ele vai precisar ir para a presença de Deus por si mesmo, ele vai precisar estar lá
Ele vai precisar se desprender desses vínculos, né? E ser livre para ir para onde o Senhor quiser que ele vá. E a gente percebe em Ana, né, nessa história de Ana, esse lugar que muitas vezes é tão difícil para as mães, né? Tão difícil elas compreenderem que elas foram agraciadas com receber esse filho, mas esse filho não pertence a ela, né? Esse filho pertence ao Senhor e ele tem planos para esse filho, ele tem sonhos para esse filho. E a gente percebe que no desenvolver dessa história, outra coisa que acontece com a mãe que consegue ter esse desprendimento e essa missão, né? Ela continua cuidando do seu filho, porque ela vai anualmente ao templo e ela fazia vestes para ele anualmente, levava para que ele vivesse servindo a Eli. Mas a gente vê acontecer algo que é a entrada de um novo tempo. Ana não fica só, Ana não perde um filho. Ana empresta o seu filho para servir a Deus e ela é agraciada com outros filhos, né? Então nós não precisamos nos preocupar, né, com a perda de um filho. Ele vai crescer e vai esquecer de mim. Ele vai crescer, vai tocar a vida dele e eu vou ficar sem filho. Não, se você tiver esse coração de mãe em Deus, Deus mesmo vai levantar outros filhos, né? Várias vezes eu penso, filhos espirituais que eu tenho, né? Eles cuidam de mim de uma forma tão real, tão verdadeira, como um filho mesmo, que em nada distingue-se dos meus filhos de sangue, né? Eu não fico aquém, eu não deixo de receber aquele cuidado, aquela proteção. Deus vai me cercando com outros filhos, me abençoando com outros filhos. Então a gente não tem que ter esse tipo de apego carnal, a gente tem que ter esse compromisso espiritual, né? De guardarmos o que a palavra fala para que possamos ser essas mães que se desprendem da sua carnalidade para emprestarem os seus filhos para servirem ao Senhor. E quantos benefícios o povo de Israel não teve por causa desse empréstimo, né? Por causa dessa fidelidade. Por quantos benefícios o povo de Israel não experimentou através da vida de Samuel, porque Ana decidiu ser fiel ao voto que fez, decidiu ser generosa para entregar aquilo que de fato era precioso, né? E foi abençoada. Eu quero ler essa parte porque para mim ela é muito linda. Capítulo 2. Ana tem o cântico, né? Começa com o cântico de Ana, louvando a Deus, é a coisa mais linda. Não vou nem começar aqui, senão eu vou começar a chorar. Mas mais lá na frente, versículo... Olha que coisa mais linda. Versículo 18. Samuel ministrava diante do Senhor, sendo criança, cingido com uma estola sacerdotal de linho. Ademais, a sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e lhe trazia de ano a ano quando ela subia com o seu marido para oferecer sacrifício anual. E Eli abençoava Eucana, que era o pai de Samuel, e a sua esposa, e dizia: que o Senhor te dê semente dessa mulher pelo empréstimo que é emprestado ao Senhor. E eles seguiam para a sua própria casa. E o Senhor visitou Ana, de modo que ela concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Versículo 26, e o menino Samuel cresceu e tinha o favor tanto do Senhor como também dos homens. E se você continuar lendo, você vai perceber como que Samuel foi relevante, foi importante, foi fundamental para que Deus se fizesse presente, para que Deus se manifestasse no meio do povo, para que Deus fosse...
percebido de maneira real, através dessa separação. Esse menino ministrava diante de Eli, esse menino se posicionou e abraçou o chamado. E pensa aqui comigo, vamos ser bem honestos, você acha que uma criança ficaria tranquilamente num templo, num lugar distante dos seus pais, se se ele não tivesse recebido um ensino, um incentivo da sua própria mãe? Essa mãe certamente o preparou. Cada visita anual ela devia falar: meu filho, glória a Deus que você está aqui nesse lugar. Deus é fiel e me deu você. E eu louvo a Ele por eu poder te emprestar para o serviço do Senhor. Você está percebendo que a gente, como mãe, pode ser essa que prepara o filho para o destino que Deus tem? Né? Não apenas reconhece que existe esse destino, mas sela esse destino no coração do filho, né? Não pensa nos seus próprios interesses. Obviamente que eu acredito que Ana adoraria poder viver a vida ao lado de Samuel, mas diante da seriedade do que Deus fez na sua própria vida, ela guardou o voto que fez, ela foi fiel a esse voto e ela entregou esse filho para que ele se tornasse a resposta daquele voto que foi feito lá atrás. Você que me ouve tem em Deus a possibilidade de ser como Débora, que é forte, é valente, é apontadora do destino de Deus para uma pessoa e para um povo, né? Você é como Ana, tem o Espírito de Deus que reside dentro de você e você pode ser como Ana, né? Uma mulher que derrama o seu coração diante de Deus. As suas angústias e aflições são conhecidas do Senhor e do seu altar, que não deposita as suas frustrações em outras pessoas, mas vai para o lugar certo. Uma mulher que gera, através das suas orações, vida, a ponto de atrair o céu para que venha o selo sobre aquilo que ela ora. Uma mulher que guarda o voto que faz, é fiel à sua fé e aquilo que se propõe diante de Deus. Uma mulher que prepara o seu filho para o destino que Deus tem, que não busca o seu interesse, mas que mantém-se conectada a Ele, mas não interfere naquilo para o qual ele foi chamado. Então, eu quero encerrar. Tinha mais uma coisinha para falar, mas talvez fique para o próximo culto, né? Eu quero encerrar mais uma vez reforçando você, mulher, né? Você foi chamada para ter essas características, né? Para ser essa mãe, talvez, de um povo, né? Para ser essa mãe de sangue que não apenas é uma progenitora, né? Mas é aquela que gera vida no espírito dos seus filhos, para ser essa referência, talvez mais velhas, para as jovens, né? E levantar uma nação temente a Deus, né? Apaixonada pelo Todo-Poderoso, que conhece e experimenta nuances do Todo-Poderoso através da sua vida, através da sua intervenção, através da interação com você. Então eu quero, na verdade, terminar esse culto pedindo ao Espírito Santo que gere no seu coração esse clamor para que você se torne essa pessoa que clama diariamente a Deus: faz em mim o teu querer, Senhor, faz em mim a tua vontade, né? Me transforme, me conduz pelas tuas boas mãos a esse caminho de me tornar essa mulher com a relevância espiritual que eu posso ter, né? Não atravessar a vida e as etapas da minha vida de forma natural, tendo Deus. Não, eu quero atravessar as etapas da minha vida sendo de Deus, né? Sendo cheia do seu Espírito, sendo guiada pelo seu Espírito, guardando os seus estatutos, não pecando contra ti, mas fazendo melhor, tendo melhor proveito, na verdade, daquilo que foi conquistado na cruz, através do sacrifício de Jesus. Que Deus te abençoe, que essa palavra arda no seu coração. E semana que vem a gente continua se encontrando aqui nesse nosso cantinho para meditar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus.